Amigos ligados na Web TV, a Polícia Civil de Araguari convocou uma coletiva de imprensa para dar informações sobre a evolução nas investigações sobre o empresário desaparecido no último dia 3 de outubro, Luiz Carlos Soares. Seu corpo foi encontrado nas proximidades da cidade de Indianópolis, em estado avançado de decomposição. Por isso mesmo, os exames foram feitos em Belo Horizonte e a polícia está atenta, acompanhando todos os detalhes para chegar ao criminoso ou aos criminosos. A princípio, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio. Vamos acompanhar. Já sabem a motivação desse crime? Olha, nossa principal linha de investigação é que seja um latrocínio, porque a gente sabe que o veículo dele foi subtraído, a carteira, provavelmente com dinheiro, cartões, documentos e também o telefone celular. Então, a nossa principal linha de investigação é que seja um latrocínio. O veículo dele foi encontrado onde, doutor? O veículo dele foi encontrado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no dia 7 do 10, ou seja, poucos dias após o desaparecimento. E ele ficou desaparecido mais de 10 dias, por isso o corpo estava em estado avançado de decomposição? Sim, a gente trabalha com a hipótese de que a morte tenha ocorrido no dia 4 de outubro, e o corpo foi encontrado dia 13 de outubro, ou seja, quase 10 dias, né? Então o corpo ficou exposto a sol, ações do tempo e em razão disso já estava em avançado estado de decomposição, que possibilitou a identificação imediata daquela vítima. Doutor, conforme os senhores relataram, o corpo foi encontrado com pés e mãos amarrados. Ele tinha sinais de perfuração de bala ou de arma branca? Em razão do estado de decomposição, não foi possível precisar naquele momento, nem pelo perito, nem pelo legista aqui de Araguari, os sinais de violência que teriam causado a morte. Por isso, a gente encaminhou o corpo para o setor de antropologia, em Belo Horizonte, na tentativa de fazer um exame mais minucioso para ver se identifica alguma fratura em osso, algum tipo de lesão que possa levar a uma conclusão da causa da morte. Mas a gente pode afirmar com certeza que foi uma morte violenta em razão do fato de estar com os pés e mãos amarrados. A Polícia Civil já chegou a algum desses assassinos ou desse assassino? Olha, a gente está com a investigação em andamento, para a gente preservar o sucesso da investigação, a gente não pode adiantar muitos detalhes, mas a gente já tem suspeitos. Pode ser gente de Araguari ou de fora de Araguari? A gente trabalha com as duas hipóteses. Doutores, onde esse corpo foi encontrado na cidade de Indianópolis? Era num terreno, num rio? Não, ele foi encontrado numa fazenda, próximo à plantação de café, na zona rural mesmo. E alguma coisa ali onde o corpo foi encontrado indicava essa possibilidade de ser um latrocínio mesmo? Não, no local a gente não tinha como chegar a essa conclusão. A gente só chegou a essa conclusão depois que a gente identificou o corpo e aí a gente confirmou que o carro dele, o celular e a carteira foram subtraídos. E aí que a gente passou a trabalhar com a possibilidade do latrocínio. Bom dia, doutor. E como a polícia chegou a esse local onde estava o corpo? Foi uma denúncia anônima que chegou para a gente que tinha um corpo, na verdade chegou para a Polícia Militar, que tinha um corpo na zona rural de Indianópolis. Então uma viatura da Polícia Militar foi até o local e confirmou que havia ali um corpo em estado de decomposição e fez contato com a Polícia Civil para a gente tomar essas providências. Doutor, com relação aos cartões de crédito da vítima, eles foram utilizados? Preliminarmente, a gente fez uma análise superficial, ainda não teve utilização. Então, a gente acredita que não possam ter tentado utilizar, mas não tenham tido sucesso. Foi a questão das câmeras, né? Eram câmeras de segurança do prédio onde ele morava e detectaram, né, a saída dele no dia 3 de outubro para trabalhar e depois ele não foi mais visto. Isso contribuiu também? De que forma que isso contribuiu para as investigações? Ocorre que pessoas próximas a eles estranharam a movimentação da residência dele e no dia 13 eles fizeram a lavratura do boletim de ocorrência, que é o chamado REDS aqui em Minas Gerais. A partir desse instante, a Polícia Civil já começou a proceder diligências. No dia 16 nós estivemos na residência dele, onde verificamos que a residência estava intacta, sem sinais nenhum de alguém ter invadido ou retirado-lhe a força. Logicamente a residência estava vazia, mas com autorização de familiares ali próximos e de amigos próximos, nós retiramos o DVR, né, da residência e também do estabelecimento comercial.
onde constatamos quais as vestes que ele tinha saído e o dia que ele tinha saído. E confirmamos que foi no dia 3 que ele tinha saído e o corpo foi localizado no dia 13. Com essas informações e vendo as características da vítima ter sido vista pela última vez e também do corpo, nós trabalhamos com a hipótese de ser realmente o corpo do Luiz Carlos. E com isso nós solicitamos o mais rápido possível o envio desse corpo para o setor de antropologia da Polícia Civil de Minas Gerais e, como o Dr. Felipe falou, foi identificado o corpo como sendo dele. Nós enviamos também diversos exames de arcado dentário que possibilitou a identificação do corpo. Diante das características do corpo estar amarrado ou não, agora, como trata-se de um latrocínio, a investigação passou ao Dr. Felipe e aí a polícia trabalha com essa hipótese de latrocínio, tendo em vista que o veículo dele foi levado a São Paulo por pessoas e ele foi apreendido na cidade de Santo André. Inclusive a Polícia Civil de São Paulo nos deu apoio em algumas diligências e o carro foi periciado também, já estamos de posse de algumas informações, mas para preservar aí a investigação a gente não pode dar maiores informações, mas que a gente trabalha com essa possibilidade desses suspeitos, a Polícia Civil já tem algumas informações. Doutor Rodrigo, esse crime, a polícia trabalha também com a linha de investigação de uma possível ligação com tráfico e consumo de drogas? Até esse momento não. Doutor, o senhor falou que pessoas próximas observaram algum tipo de movimentação na casa. Não, ausência de movimentação. Ausência de movimentação. Isso. Aí isso que eles acharam estranho, que não viram o veículo, ausência de movimentação. Então na casa não houve qualquer tipo de movimentação? Não. Eles já estranharam a ausência do Luiz na residência. E ele tinha um cachorrinho, o Luiz tinha um cachorrinho que sempre que ele viajava, quando ele ia ficar mais tempo fora, ele pediu pro vizinho olhar. E o cachorrinho ficou sozinho e ninguém estava olhando o cachorrinho. Então, Ele morava sozinho? Sozinho. Foi isso que chamou a atenção do pessoal. Doutor, só para esclarecer então, você trabalha com a hipótese de que ele tenha desaparecido no dia 4, mas ali isso só foi reportado cerca de mais de 10 dias depois. O motivo para isso seria porque ele mora sozinho, se não tinha falado, inclusive, que ele é de outra cidade? Não. É o seguinte, no dia 3 foi a última movimentação dele na residência dele e no ambiente de trabalho dele. Possível dia da morte, tendo em vista algumas informações que a gente colheu durante as investigações. Como ele mora sozinho aqui na cidade, não tem irmãos, tem alguns primos, e ele tem um irmão que mora em João Pessoa. E nós só ficamos sabendo desse irmão depois, durante as investigações. Então, por isso que eu acho que após os vizinhos e amigos próximos verificar estranhando a ausência dele, que foi um pouco demorado a notícia do desaparecimento dele. Um pouco o trabalho investigativo da polícia? Dificulta porque houve essa demora, né? Essa demora na comunicação à polícia. E aí nós começamos a investigar, pegar informações praticamente 10 dias, 12 dias após o real desaparecimento dele. Então ele é dono, ele tinha um estabelecimento, um estacionamento. Isso, um estacionamento. E nessa linha de investigação, já se sabe, por exemplo, a questão dos bens que ele tinha, que acabaram sendo roubados também no dia. Então, o que a gente tem certeza foi, conforme o Dr. Felipe falou, que foi o veículo e a carteira dele, né? E o celular dele. Doutor, o senhor falou que o carro foi localizado em São Paulo, né? Em Santo André, no dia 7. Até lá a gente tem algumas praças de pedágio. A Polícia Civil já tem posse dessas imagens, já? Essas informações já constam tudo na nossa investigação. Inclusive a gente tem as imagens, depois que tiver interesse, as últimas imagens dele vivo, a gente pode disponibilizar tanto saindo de casa, saindo do trabalho, e a última imagem que a gente conseguiu um registro, que era saindo de um bar. As investigações continuam em um estágio avançado para chegar ao autor ou aos autores? Sim.
da faculdade, em frente ali. Então, teoricamente, ele teria sido abordado na rua mesmo. Para a gente preservar o sigilo, essa informação a gente vai divulgar quando for concluir o inquérito. Esse inquérito deverá ser concluído em que prazo? Tem um determinado tempo? A gente aguarda agora algumas diligências que a gente está em andamento e acredito eu que em 30 dias a gente já tem condições de concluir.